sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal aqui, Founders PM. Hoje o episódio PM Talks, eu vou conversar com a Nádia, já a gente vai se falar sobre a migração dela, como que ela conseguiu essa transição para a carreira de produto. Já a Nádia a gente conversa. E eu quero já pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com pessoas que você conhece que querem entrar aí para a área de tecnologia, principalmente para a área de produto. E eu quero agradecer também o Café Della Vie pela oportunidade de nós estarmos aqui gravando nesse espaço tão lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aí. Então é isso, seja muito bem-vinda, Nádia. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. Conta para o pessoal um pouquinho quem é você, de onde você vem. Bom, eu sou a Nádia, sou mineira de Belo Horizonte, nascida e criada, mas moro aqui em Floripa há quase 3 anos. Eu era CS, para quem não sabe, é Customer Success, que é o sucesso do cliente, é mais ou menos o pós-venda. E há quase 2 anos eu decidi fazer essa transição de carreira para a área de produto e foi uma das melhores decisões que eu tive. Legal. Então, Nádia, me conta um pouquinho, só antes de eu continuar aqui as perguntas, pessoal, no final dessa gravação aqui, no final desse podcast, vai ter um presentinho para vocês que estiverem acompanhando. Então, fica até o final aí com a gente. Olha, eu quero. Legal. Então, me conta, Nádia, você comentou, né, que a tua carreira aí era de CS, Customer Success. Isso. E aí, quando que tu decidiu migrar para a carreira de produto? O que te chamou a atenção? O que você viu que fazia sentido para essa migração? Entendi. Bom, o CS me escolheu, na verdade, foi quase há uns 5 a 6 anos atrás. E como eu sou uma pessoa muito comunicativa, então apareceu essa oportunidade. Mas eu nunca consegui ficar só na área de CS. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu tive uma liderança que me permitia desbravar na empresa. Então ela começou a me colocar em projetos internos, projetos externos. Foi aí que eu comecei a ter contato com esse mundo fora do CS, né? Então eu assumi projetos que envolviam área de negócios, marketing, comercial. Até que eu peguei um projeto junto com o time de produto que aí eu fiquei fascinada. Então eu trabalhei lado a lado e eu era uma pentelha, literalmente. Aí tinha uma PM lá e ficava do lado dela. Eu falei, o que é isso? O que é aquilo? Então ela me explicava. E aí quando eu saí da empresa ela falou assim, olha, você tem muita cara de PM. E fiquei guardada na minha cabeça. Até que eu mudei de empresa e novamente outros projetos, assumindo projetos, liderando projetos, liderando pessoas. E eu sou uma pessoa muito empolgada, né? Então eu sou apaixonada por tudo que eu faço. E já tinha um tempo que eu não estava estudando sobre. E aí eu parei e falei assim, ok, eu já estudei tudo que eu tinha para estudar sobre CS. O que eu vou estudar agora? Então foi nesse momento que eu fiquei, e agora? O que eu faço? O que eu estudo? E eu senti essa necessidade de desbravar novos caminhos, mas eu não sabia ainda para onde eu queria ir. Até que eu comecei a ficar, não vou dizer desmotivada, mas eu perdi o brilho pelo CS e, novamente, junto com um outro projeto de produto, eu falei assim, ok, tô sentindo que agora é produto que tá me chamando. E aí eu comecei nesse movimento de ficar cada vez mais próxima. E aí, depois que teve esse layout da empresa, e aí eu saí da empresa, aí eu falei assim, ok, agora é a oportunidade, é tudo ou nada, chega de dúvida, chega de achismo, vamos atrás para ver se é isso que eu quero. Conversei com várias pessoas, falei assim, não, então agora é certo, é produto, então bora. Você já trabalhava numa empresa, então, de tecnologia, né? Já trabalhava. Era CS ali no time de tecnologia, e aí você estava bem próximo do time de produto, né? Isso, ficava. E aí, como que tu conheceu a Founders PM, o PMAC? Então, como eu estava naquele processo de aprendizado, sem saber para onde eu ia, eu via tudo que aparecia no LinkedIn, eu quero. Fiquei vendo vários vídeos, fiz vários cursos. Então eu tava atirando para vários lados
e aos pouquinhos eu ia condensando. Então, apareceu várias pessoas no LinkedIn falando sobre transição, sobre como se dar bem na área de produto. Eu fui indo, até que apareceu a Mônica, eu não sei se foi uma propaganda, mas de uma live, como fazer a transição de carreira para a área de produto. Falei, tá bom, então vou entrar nessa live. Vi ela até o final, aí no final você teve um chamado para ter um bate-papo mais individual, e aí você me convidou, eu falei assim, tô aqui sem fazer nada, vou lá. E aí eu cheguei para a reunião, e como eu estava desempregada, então não era algo que eu estava imaginando gastar dinheiro com, né? Então eu estava ali mais na parte safe. E aí, nesse bate-papo, você me mostrou a proposta da Founders PN, falou as dores, e aí eu fiquei, como é que eu falo? Eu fiquei assustada, porque as dores que você foi pontuando eram exatamente as dores que eu tava passando. Eu fui dando check, insegurança, check, medo, check. Mas você... Fui dando check, eu falei, gente, a Mônica tá aqui do meu lado que eu não tô sabendo. E aí, então, eu não faço nada por impulso, mas naquele momento eu não tava planejando, mas eu falei, é isso. Se eu escolhi traçar essa jornada, eu preciso ter todas as ferramentas ao meu lado, porque sozinha não tava dando mais. Não tava. E foi isso. E aí, tu comentou, né, que entrou ali nessa sessão, que é a sessão individual de estratégia que a gente faz com as pessoas para que a gente entenda, né, se é realmente o caminho, a área de produto, né? Mas nesse momento você já tinha a certeza que você queria buscar essa transição ou que você ainda estava em dúvida se você iria voltar ali para CS ou não? Não, já tinha certeza. Isso era cristalino que nem uma água. Então, eu precisava de um direcionamento. Então, era mais qual caminho seguir, já que eu escolhi. Então, eu não tinha dúvidas. Em nenhum momento eu titubeei. Legal. E aí, o que chamou a atenção? Você falou ali, né, que foram todas as dores que a gente pontua ali, são dores que você estava vivenciando, mas o que mais que te chamou a atenção ali dessa abordagem? Olha, principalmente a parte de insegurança, porque transição de carreira não é fácil. Eu achava que eu ia ter que começar do zero, então eu ficava pensando, nossa, tudo que eu construí agora eu vou ter que jogar fora e traçar um caminho novo. E então eu tava com medo mesmo, né, das minhas escolhas, das minhas... eu acho que eu vou dizer escolhas mesmo, porque quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho pode ser o certo, qualquer caminho pode ser o errado. Então eu precisava de um direcionamento, eu não estava conseguindo mais lidar com isso sozinha. No sentido, eu vou tentar isso, mas será que é o certo? E se não for? Então o tempo todo aquela vozinha da dúvida. Então eu precisava de um norte, é só um norte que eu precisava. Eu sou uma pessoa que estuda muito, eu via muitos vídeos, mas quando se tratava da minha carreira, com tudo que eu construí, os projetos que eu assumi, tudo que eu adquiri como CS, será que faz sentido para mim esse caminho que as pessoas estão falando? Então eu precisava de algo ali mais próximo de mim, algo mais próximo e com uma expertise alta, né? Que eu também não quero coisa baixa, não. Se eu for ir, eu quero junto com os grandes. Isso aí. E aí tu comentou, né, que tava tentando sozinha, né, que chegou nessa consciência, pô, sozinha agora não vou mais. O que acontecia quando você tava tentando sozinha ali? Quando eu estava sozinha, eu tive que mudar todo o meu LinkedIn. E eu tinha uma rotina de aplicar para vagas, né? Então eu tinha lá meu dashboard, tudo bonitinho, e começava a aplicar, passava por algumas fases ou não. Fui chamada para, se eu não me engano, 2 entrevistas que não foram para frente, e só que eu não sabia ao certo o que estava de errado ainda.
Então eu sabia que tinha algo errado, mas eu não sabia o que. Então você chegou até ir em 2 entrevistas e não passava, e daí você não sabia o que estava faltando. Isso. Tu estava há quanto tempo open to work ali? Antes de entrar no PMC. Tá. A gente entrou, acho que era 3 meses. 3 meses. E aí a sua decisão era migrar e estava tentando ali sozinha. Isso. E não avançava, e você ficava pensando o que era que poderia ser que não fazia você conseguir a obra. Exato. Tá. E aí, o que te deu segurança para investir no programa, no PMC? Olha, você, primeiramente, porque já naquela entrevista, não vou dizer entrevista não, era aquele bate-papo individual, uma mentoria individual que a gente nem tinha fechado ainda. Eu vi que a forma como você lidou, você trouxe técnica, você trouxe metodologia, você trouxe exemplos, ou seja, eu não estava sozinha nisso, esse desespero todo, essa ansiedade não era minha. Várias pessoas que estão passando por essa transição de carreira também passam isso, e você me mostrou isso. Então, pela primeira vez eu não me senti só. Então, eu sei que a jornada é minha, a carreira é minha, mas a solidão ali de você ir para um caminho obscuro, né? Eu trabalhei com vários projetos e tudo, mas de fato estar ali, eu não sabia para onde começar. Então foi importante essa parte, né? Sim. E aí, o que era a tua expectativa quando tu começou? Qual que era a tua expectativa? Eram altas. Porque desistir não era uma opção. Não era. Então, se lá atrás, quando virou a chave que de fato eu sou uma especialista em produto, então eu tinha que jogar com todas as minhas fichas, todas as minhas forças, a minha vida girou em torno dessa transição. Então, agora que eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo, eu tenho uma especialista do meu lado, as minhas expectativas eram altas. Então, agora eu tenho tudo que eu precisava para adquirir meu objetivo, né? E meu objetivo é deixar aqui registrado que não era só a transição de carreira. O meu foco principal, eu sempre falei para a Mônica, né? Eu passei por várias empresas, e eu estava em busca de uma empresa específica, né? Para mim o foco ali não era só a transição de carreira, era estar em uma empresa que eu me identificasse, era estar numa empresa que eu via propósito, que eu via razão para trabalhar. Na verdade, eu acho que era até mais disso, porque eu já tinha tido uma experiência como startup, como PM, então eu já estava dentro, eu já tinha feito, mas eu queria mais, eu não queria só brincar de ser PM, não, eu queria estruturar a minha carreira em uma empresa que eu me identificasse e parasse de buscar. Eu não queria mais, chega de buscar vaga, nossa, eu não queria mais. Então, esse projeto que você participou como um PM ali, né, você comentou agora, ele foi de quanto tempo mais ou menos? Foram 4 a 5 meses, extremamente desafiador, porque era já uma startup que estava pensando em fechar, então eles me contrataram na esperança de conseguirem erguer. Por alguns motivos não deu muito certo, mas essa experiência, de novo, voltou ao ponto da insegurança. Porque isso era muito louco, por mais que os meus estudos diziam que eu estava no caminho certo, a minha experiência como CS com os outros projetos sabia que eu estava indo para o caminho certo, aquela vozinha da insegurança, e se não foi esse caminho? E se uma pessoa de produto não faz isso? E se na verdade o que eu estou fazendo é muito pensamento de CS ainda? Então
foi insegurança do início ao fim lá, né? Então, Sim. A gente fala que é o fazer produto no freestyle. Assim. Exato. Muitos membros do PMSC que entram no PMSC lidam com algum projeto ou outro, né? E entendem que eles estão próximos do papel de produto, porque estão ali, né, construindo o produto, etc. Mas a gente fala que ainda é muito sem a metodologia de produto, sem ainda conhecer mais a fundo. Provavelmente foi esse o caso, né? Sim. E aí, o que tu percebeu, assim, o que foi o teu maior choque de realidade quando você estava dentro do programa? O que tu, descobriu sobre si mesmo? Nossa, essa foi difícil. Bom, se antes eu tinha alguma pontinha de dúvida, lá dentro eu tinha certeza agora. Então, eu acho que nós somos nossos principais rivais, né? Então, o medo nos impede de fazer muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, também, quando a gente confia em si, a gente consegue fazer muita coisa. Então, lá, eu encontrei minha autoconfiança, minha autossegurança. E novamente, não era falta de estudo, de prática, não era, porque eu sempre fui muito esforçada. Mas quando você ali encontra aquela chama que te faz levantar da cama, aplicar para várias vagas, dias após dias, recebendo não diariamente. Gente, não dói, tá? Nossa Senhora! E então ali saber que... e também a parte de estar junto com outros mentorados também, de que cada um traçando sua jornada, cada um traçando seus próprios objetivos, mas um tá ali apoiando o outro. Isso, o senso de comunidade também, né? O pertencimento. Então, novamente, eu não estava mais à deriva. Então, eu estava ali no caminho certo. E o que você percebeu que estava fazendo de errado nas entrevistas? Bom, então vamos lá. Eu sempre me preparei para as entrevistas, sempre se prepara para as entrevistas, viu? Leia sobre a empresa, leia sobre a vaga, tenta identificar pontos em comum. Só que eu não estava sendo assertiva, não estava. Então, eu tinha ali um roteiro, era um roteiro que eu me preparava e aquele roteiro era estruturado e eu usava para todas, né? Então eu ficava o mesmo case. Eu tenho um case que era muito bom, então eu falava sempre daquele case e talvez não, né? Aí conversando com a Mônica, ela me direcionou também nas entrevistas no sentido, ok, esse case é bom, mas para essa vaga esse é melhor. Então, foca neste case. E algumas técnicas, algumas metodologias, algumas artimanhas. Não é artimanhas, mas tudo métodos, tem né? Métodos. E eu comecei a pegar métodos. E entrevistas são no detalhe, né? Então, aquilo, você vai fazendo e vai aprendendo e vai direcionando cada vez mais, você vai acertando. Então, a cada entrevista eu aprendi algo novo, falei, ok, isso eu entendi que isso eu fiz errado. Na próxima, então, eu corrijo. Então, foram essa parte de, aos pouquinhos, ir melhorando e corrigindo. Não, nada a ver com ego aqui. Então, assim, tá tudo bem errar. Tá tudo bem. Porque você vai afunilando. Até que foi que teve uma entrevista que foi de uma empresa que eu fiquei apaixonada pela empresa, lá do Nordeste. E era tudo que eu buscava em uma empresa. E me preparei, passei de fase, fui pro case, foram uma semana todos os dias, todo momento preparando aquele case. E infelizmente ou felizmente, né, não consegui e eu fiquei arrasada. Essa doeu, gente. Nossa, eu fiquei em posição fetal ali por um dia.
debaixo das cobertas. Eu falei, não, fiquei muito mal, porque dói quando você tem expectativas e você não consegue. Eu já tava me imaginando pegar o avião e ir lá pro Nordeste conhecer meu time. Então, mas também esses erros, essas falhas, essas portas que se fecham, ela também é importante. É também um aprendizado. Porque eu lembro, não sei se acho que eu comentei com você, eu falei, nunca mais isso vai acontecer de novo, nunca mais para uma empresa que de fato eu queria e não consegui por alguma falha minha. Então, foi naquele momento que eu percebi, que eu virei para mim de novo, falei, o que eu tô fazendo errado? O que eu posso melhorar? Meu currículo, ok. Os meus cases, ok. O que eu posso melhorar? O que eu posso? E aí foi que a Mônica é uma pessoa muito presente na mentoria. Então, o tempo todo a gente conversando. E eu falei, Mônica, o que eu posso melhorar? Então, aí foi um momento que ela falou assim, ok, a gente está escolhendo os cases, mas você tem que ser mais direcionada, tem que ter um início, meio e fim, tem que dar um contexto. E uma entrevista é rápida, né? Então você tem pouco tempo ali para mostrar quem você é e mostrar que você é capaz para a vaga. Então eu tinha que otimizar. E foi ali que eu acho que foi a virada de chave. A virada de chave. Legal. Até então a gente conseguia colocar você nas entrevistas, que até então, né, os currículos estavam passando. E aí era na entrevista que estava travando, tinha ali uma questão... A última entrevista era... tinha uma questão que não conseguia avançar ali para a offer. E era o que a gente trabalhava, né, dessa questão de como contar a sua história, né? Sim. Então, quando a gente, né, ensina e traz na metodologia, quando você está com o recrutador, né, ele tá ali muitas vezes no dia a dia dele, ele às vezes não pode não estar nem focado no que você está falando, então quanto mais conciso e tendo um storytelling melhor, uma narrativa melhor, mais, né, é melhor para que ele preste atenção e que você consiga avançar também, né? Então, isso era um ponto que a gente trabalhava com a Nádia para que ela conseguisse trazer a história dela de uma forma confiante, né, que depois a gente chega lá, uma forma confiante e que as pessoas entendessem claramente o que ela fez, né, os cases e o potencial de entrega que ela tinha, né? Então, isso que eu queria te perguntar, assim, né? O que o PMSC te ajudou a estruturar esses teus cases? Até então, você tinha vivenciado algumas coisas na área de produto, mas estava tudo, né, solto, no freestyle, como a gente fala, né? Então, o que o PMSC te ajudou para estruturar, identificar, olha, para essa entrevista talvez é esse case, para aquela ou é aquele outro? Como que te ajudou nisso? Organização. Então, literalmente tratar a minha carreira como um projeto, com processos, métricas, tudo. Chega de freestyle, chega. Então, o PM, ele me ajudou a estruturar certinho. E quando você estrutura, você sabe aonde você está errando. Então, como as mudanças depois de um tempo começou a serem sutis, então, a cada momento mudando a estratégia, no sentido de, ok, isso aqui tá um pouquinho errado, então vai lá e melhora, vai lá, organiza. E a Mônica é cheia de métodos, cheio de porquês. A gente nunca é aleatório. Ah, faz isso porque eu acho bonito. Não. Sempre tem um porquê por trás. E eu, particularmente, por isso que eu me identifiquei, porque eu adoro saber o porquê. Então, eu falei, faz isso, porque isso vai te trazer isso e isso. Eu falei, ok. E eu fazia tudinho, fazia meu dever de casa e de fato acontecia o que você falava. Então, ali era questão de tempo. Eu sabia que era questão de tempo. Era a minha fé. É algo que me dava gás, né, de continuar. Coragem, então. Coragem de continuar. E esperança também, porque eu tava numa fase de desempregada, então ainda tinha
os meus problemas pessoais. Eu tinha conta a pagar. Eu nunca atrasei um aluguel, nunca. Então, Ai, que bonitinho. É difícil, né, Nádia? Então, esse momento do desempregado e ainda mudando, né? Mudando de carreira, fazendo uma transição não é fácil. E eu lembro, também vou chorar, gente. Eu lembro dessa sessão que a gente conversou, a primeira sessão de mentoria que a gente conversou, a Nádia estava num momento bem, né? Já estava ali 3 meses, mas ela queria muito essa migração, queria muito a carreira. E eu tava ali falando, poxa, será que faz sentido pra Nádia entrar aqui? Porque às vezes as pessoas querem entrar no PMSC com um milagre, né? Que o PMSC é uma pílula que vai resolver, que um mês depois já vai conquistar a vaga em produto, e não é assim, né? Mas eu identifiquei na Nádia essa pessoa resiliente, proativa, pessoa que realmente faz acontecer. Então, depois, né, que ela entrou, se provou isso. Todos os dias que você, né, participava das sessões, sempre anotando, sempre indo, sempre fazendo. Então, confiando no processo, que a gente fala, tem que confiar e realmente tem que fazer, né? A gente dá a nossa força, né? A gente apoia, constrói juntos, mas no fim do dia é você que vai estar lá na entrevista, né? Então é você que está passando todos os momentos, né? Então eu super entendo esse momento desafiador que você estava, né? E eu acho que até esse choro aí é de felicidade agora, né? Você tá doida. Quando você percebeu que agora vai dar certo? Bom, foi virada do ano, né? Então, novo ano, nova cabeça, novas energias. E aquilo que eu falei da gente ir coletando as nossas falhas e melhorando, eu percebi que, eu não sei se a Mônica tem 3 pilares, né? Metodologia, proficiência e articulação. Então, a proficiência eu tinha, metodologia também. Então, ok. Então, eu posso melhorar na articulação. Então, comecei a rever o que eu fazia antes e se tinha como melhorar. E peguei todas as dicas da Mônica. Essa era minha mesa de home office, meu notebook tá aqui. Eu fui anotando tudo em post-it de articulação. Porque eu, quando fico nervosa, eu começo a gaguejar. Não sei como eu não tô gaguejando aqui agora. E aí comecei a lotar das dicas de como melhorar a minha articulação. E até que veio, foi a Mônica que me passou essa vaga. E ela falou, Nádia, achei sua cara. Eu falei, então vamos ver se é minha cara mesmo. Quando eu olho, eu falei, Mônica, é essa empresa, é essa vaga, é isso. Então eu falei, ok, aquilo que eu falei que eu não poderia errar agora, não vai passar. Então eu pratiquei muito, muito, e eu percebia que, para mim, escrever um texto de contando sobre mim não dava certo. Eu travava, eu gaguejava. Então tinha que ser por instinto, né? Tinha que ser ao longo da entrevista. Só que eu comecei a pegar as dicas da Mônica e colocar em palavras-chave. Então, eu colocava atrás do notebook e aí a entrevista ia rolando e eu via a palavra-chave da Mônica. Eu falei, eu tenho que falar isso. E aí eu ia, e a entrevista foi pelo RH, aí depois foi pro outra, e aí no final, que era com o Head Produto, e aí eu conversei com a Mônica, ela falou assim, não, entra aqui numa reunião, vamos ver. Então a gente revisou de novo. Tem uma mudança também que esse ano acabou com a metodologia de CS. Teu mindset. Acabou com o mindset de CS. Eu comecei a gaguejar, tá vendo? Eu entrei na entrevista com o Head de Produto. Eu sou PM. Então, entrar com esse posicionamento
E foi diferente, né? Então, aquilo do arquétipo, né? Você baixar o arquétipo. Então, eu fui pra entrevista e fui tranquila. Eu não estava nervosa. Gente, isso é coisa de louco. Eu não estava nervosa. Eu sabia exatamente o que falar, quando falar, em qual momento falar. Também a Mônica tem umas dicas no final da entrevista também. Apliquei essas dicas, deu certo. Aconteceu, assim, tudo que eu tava prevendo, eu praticamente fui direcionando a entrevista para falar exatamente o que eu queria falar, o que era bom para a vaga. Então, a articulação que era exatamente o pilar que tinha que ser trabalhado. Até que aí eu recebi a mensagem falando que eles tinham gostado muito de mim e que tem uma proposta pra mim. Então eu falei, é isso. E eu tava doida pra contar pra você. Eu falei assim, não, eu só preciso assinar alguma coisa, carta proposta. E eu não contei pra ninguém, né? Então, aí, assim que eu recebi a carta proposta, eu falei, ok, tô dentro. Agora sim. Agora vai. Nossa, a gente ficou muito feliz quando isso aconteceu. E aí o que a gente entende aqui, né, da Nádia, principalmente, é que esse era o pilar, né, dos 3 pilares, né, proficiência, metodologia e articulação, um pilar que a gente estava trabalhando. Não que a Nádia não tenha articulação, ela tem, só que como ela falou, né, agora, né, no momento ali de estresse, ela fica nervosa e às vezes poderia ir para um caminho que não ia ser relevante para ela naquele momento. Então, tanto é que no final depois ele falou, né, parabéns pela... Nossa, isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Que no final da entrevista com o head de produto, ele falou assim, olha, a gente logo mais o RH vai entrar em contato com você, mas parabéns pela sua articulação. Eu falei, é isso, meu irmão. Dá certo, né? Dá certo. Legal. E aí, me conta assim um pouquinho o que você sentiu ali, né, quando recebeu a proposta. Você acreditou? Ficou, ainda não é verdade? O que você sentiu? O que né, fechou o ciclo na tua cabeça nesse momento? Bom, foi muito louco, porque a ficha não caiu, de início não caiu. Eu sempre ficava imaginando, quando eu receber a proposta, eu vou chorar horrores, porque eu sou chorona. Mas não, eu fiquei centrada e a ficha não tinha caído. E eu também não contei pra muita gente, também não queria alvoroço, eu queria ter certeza. E quando eu entrei na empresa, na verdade eu fui conhecer o escritório da empresa quase uma semana antes de fato eu entrar. Eu entrei naquele escritório plena de isso é pra mim, isso não foi sorte. Nossa, não foi sorte. Não foi sorte. De novo aí, ó. Eu conquistei aquilo e eu mereço pelo daqui. Teu mérito, sim. Então eu entrei assim, isso é meu. Esse é meu. Entrei com a cabeça erguida e falei, eu sou a nova PM, dá licença que eu tô passando. Engraçado. Mas isso quando você falou, né, que virou o ano e esse mindset, né, essa palavra, mas enfim, você se posicionou mesmo como uma pessoa PM. Até então, a gente estava fazendo uma migração, uma transição, e isso se refletia nas entrevistas, o que não era interessante para a Nádia conseguir, né, a offer. E aí quando a gente, né, virou essa chave e falou, não, agora eu sou PM, tudo que eu fiz aqui está dentro de uma cadeira de produto, foi o que, né, realmente te deu aquela mais confiança e, claro, né, agora entrando e fazendo o teu papel mesmo, né? Sim. Ô, Nádia, agora vamos falar de resultado, métricas. Quanto tempo levou para você, né, depois que você entrou no PMC, para você conquistar a vaga? 5 meses. 5 meses. 5 meses.
E aí você teve um aumento salarial do que você tinha antes? Tive. Ai, gente, essa parte foi bem gostosa, porque eu já estava 3 meses antes, 5 meses com a Mônica, ou seja, 8 meses desempregada. E claro que eu estava em outros projetos, né? Resolvi ser autônoma, enfim, também. Mas a gente estava naquele momento que eu estava aplicando para júnior, APM, várias outras com baixos, né? Uma carreira baixa, e eu já era sênior como CS. Então, e eu falei com a Mônica, tudo bem se eu começar do zero, tá tudo bem? Eu sou paciente, eu sou esforçada, eu sei que eu vou chegar lá, mas quando veio essa vaga, eu entrei como sênior, olha isso, entrei como sênior e tive um aumento de 20% salarial. Então, não foi pouca bosta, não. Parabéns. Pode falar. Pode, claro, não foi pouca bosta, gente. Mas assim, esse é um ponto interessante, Nádia, porque quando as pessoas querem migrar para a área de produto, muitas delas acham que elas vão dar um downgrade na carreira, Isso. né? Ou Eu seja, achava. então, já vem ali de alguns anos de experiência na área ou experiência em empresas de tecnologia e acham que precisam aplicar para APM. E não é isso, né? A depender da tua experiência, o quanto você já viveu, e a Nádia tinha vários cases, como ela tá falando, então várias experiências e repertório na área, não tinha por que ela ficar aplicando para APMs. Então isso muda, né? O que a gente fala dentro do PMSE, a gente dá essa clareza, essa confiança para que a pessoa entenda. Não, eu já fiz tudo isso aqui faz sentido dentro da área e é onde eu posso crescer, né? Então, você não só fez a migração, como ascendeu também salarialmente, né? Então, isso, parabéns demais, assim, né? Obrigada. E aí, o que mudou na tua rotina profissional depois da migração? Depois que eu entrei na empresa? Depois que você migrou aí para a área de produto, né? Está atuando como PM, PO, como que é essa tua rotina agora? Nossa, tá maravilhosa. Não, maravilhosa. Eu acordo, faço meu café. Então, assim, parece que a vida agora, ela voltou a ter sabor. Porque quando eu comecei a CCS, eu amava. Não foi por falta de gostar. Foi só porque eu sabia que ali não era pra mim, mas eu gostava. E foi exatamente isso que me fez pensar em fazer transição. Foi o prazer de trabalhar. Hoje, nossa, eu até tava falando com o pessoal, depois que sair daqui, eu vou lá pra casa, porque eu tenho que revisar um projeto, que eu já tenho reunião amanhã. Então, essa vontade de trabalhar, essa vontade de viver, pensar de novo nos meus projetos, nos meus sonhos. Eu sou uma mulher sonhadora, então eu tenho vários sonhos a serem realizados. Então, por causa dessa fase, eu guardei tudo numa gaveta. Agora, eu sinto que é o momento de eu abrir essa gaveta e começar a pensar nele de novo. Então, me veio essa aptidão pela vida, esse prazer em viver. Então, porque o seu trabalho não é tudo, mas ele diz muito quem você é. E saber que agora eu estou numa carreira que eu escolhi, uma empresa que eu escolhi, é um projeto meu, isso faz a diferença, isso faz muito. Então, se você está com esse medo de fazer a transição, vai com medo mesmo, vai com medo, porque ficar do jeito que eu estava não era uma opção. Não era uma opção. Sim. Tem que ter muita coragem para assumir, né, essa insegurança e avançar, né? E aí você pode contar um pouquinho como que é o teu dia a dia, como que é a empresa. A gente estava falando aqui nos bastidores que a empresa é muito legal, mas quero que você conte. Porque você tinha, né, a Nádia tinha um propósito, um objetivo, né? Ela queria fazer a migração, mas não era para qualquer empresa, né? Não era qualquer projeto que ela fosse fazer tudo menos do que PM faz, né? Então agora ela realmente encontrou. Então conta aí como que é essa empresa, o que você viu desse diferencial nela. Bom, a primeira, gente, eu sou engenheira, tá? Exatas. Minha primeira experiência foi para um software para pecuária.
Então a gente conversava sobre vacas, o que eu entendo? Nada. Mas eu tava lá, então eu falei assim, ok, essa área não é pra mim, né? A área da pecuária não é pra mim. Então, aí recebi a proposta de ir pra área da educação. Opa, educação. Educação move mundos. E é isso, eu acredito na educação. Fui, só que acaba que foi pra uma empresa que é um dos maiores ecossistemas educacional do mundo. Então, tem mais de 20 mil funcionários. Então, tudo era muito burocrático. Tudo nem sempre envolvia tecnologia. Eu falei, não, então peraí. Educação, ok, mas o método lá não estava legal. Então eu falei, ó, agora eu quero uma empresa 100% tecnológica, certo? Ok. Fui por agora uma startup de 20 mil para 8 pessoas. Quer agilidade? Dale. Era um ambiente ágil e tudo. Então eu falei, ok, gostei desse ambiente ágil. Então, você viu que cada vez mais fui afinando. Nunca tem uma resposta certa, você vai testando. Então, quando eu busquei a empresa que eu queria, eu ia exercer o papel de produto, mas tinha que ser uma empresa da área da tecnologia. Eu acredito na tecnologia, no poder que ela nos dá, né, a facilidade, agora com o IA também. Então, um ambiente ágil e com propósito. Então, eu queria trabalhar em algo que fizesse sentido, que mudasse alguma coisa no mundo, nem que seja só um pouquinho, sabe? E aí essa empresa é um estúdio de design que agora também está criando produtos que pegam projetos do mundo todo. Então, também é uma empresa internacional. Então, ali também tem que exercer o inglês. Eles são muito bons, eles são começaram em 2020, mas tiveram uma ascensão muito rápida. E agora que eu estou lá dentro, eu sei por quê, porque eles são muito eficientes, são organizados, nada é por acaso, tudo tem método, rotina, tudo certinho. As pessoas que eu estou trabalhando são profissionais assim que eu estou adorando trabalhar, dá pra ver que a pessoa é inteligente e projeção de carreira também eu tô vendo lá, então no sentido de que como agora que eu entrei eu não quero sair não, então também tem que pensar no futuro, né? E aí, por exemplo, me colocaram para assumir um projeto de design, de criação de um produto que é de uma instituição que apoia a comunidade lá nos Estados Unidos. Então, eu vou pegar um projeto social de design. E quando eles me passaram esse projeto, eu fiquei... Eu falei, segura, mostra profissional, mas por dentro eu tava... Finge costume. E eu falei, nossa, que projeto incrível de ajudar a comunidade. E então... que colocar tecnologia lá. Então, isso vale a pena sair de casa, isso vale a pena levantar da cama. Legal. Parece que nem você estava falando, né? Você falou que não anotou o checklist, mas você tinha um checklist mental de tudo que você queria dentro da empresa e essa empresa deu check em tudo. Deu. E assim, seja exigente. E aí, Nádia, se tu tivesse tentado sozinha, tu acha que teria chegado no mesmo resultado? Não mesmo. Não tenho o que falar. Não conseguiria. Não conseguiria. Todas o afunilamento, né? Então, minha carreira estava aqui, eu estava ali, ó. Cadê a Nádia? Eu estava ali. Então, com o PIMAC, a gente foi indo juntas, centralizando, afunilando, até que chegou exatamente ali onde eu queria. Então, não ia conseguir. Sim, o refinamento que a gente fala, né? Então, cada novo mentorado, membro do PMSC, entra e é um universo novo pra gente, né? Então, a gente quanto mais vocês ficam próximos da gente, a gente vai conhecendo mais vocês, entendendo mais a fundo quem vocês são e refinando essa narrativa, esse posicionamento, a estratégia da migração, né? Então... verdade. Não, e o mais isso que você falou é muito interessante, porque de fato
né? Então, por exemplo, essa vaga, a Mônica atende, né? Não sei quantos mentorados ela tem. E eu amanheci um dia, essa vaga é a sua cara. Eu falei, que isso? Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda sabia exatamente o que eu queria e foi bem assertiva. Então, sim, é um trabalho de mentorado bem próximo. E o que tu acha que mais te surpreendeu dentro do programa? Depois de tudo que eu falei... Pode pular essa, deixa eu falar outra. É porque tudo me surpreendeu, né? Vamos deixar isso então. Essa vai para os bastidores. Ai. Ô Nádia, o que mudou na sua mentalidade sobre carreira depois do programa? Bom, eu não diria mudança, porque eu já estava numa fase que o pilar da minha carreira era a minha prioridade, né? Então, eu já estava 100% lá, mas estando lá, ocorreu um alinhamento. É como eu tivesse alguém do meu lado segurando minha mão e vamos junto. Então, é bom estar perto de pessoas que estão pensando a mesma coisa que você, que entendem o que você está pensando. Então, por exemplo, como a minha fase estava girando toda da minha carreira, eu queria falar sobre carreiras, eu queria falar sobre trabalho. Então, isso é bem interessante. Então, ao longo desse percurso também, conversando com a minha rede de amigos, meu apoio, pessoas que eu conversava, também peguei insights dele, peguei a experiência dessas pessoas que também me ajudaram. Eu perdi meu emprego na pandemia, depois eu tive que me reinventar. Então, cada um tem sua jornada. E estar ali foi só mais um incentivo para não desistir. E olha que, gente, a minha casa, eu coloquei vários post-its. Nádia, não desista, não desista, não desista. Chegou um ponto até que eu falei assim, não, gente, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, vou me aplicar para vagas de CS, eu vou ter que me aplicar. Me apliquei, passei, fui lá para a empresa. Eu cheguei, eu não quero trabalhar aqui, eu não quero trabalhar aqui. Eu fui fazer entrevista com um sorriso no rosto, mas eu não quero trabalhar aqui, eu não quero ser mais CS, não quero. Não passei, obviamente, mas... Já estava na tua mentalidade que era o novo rumo, né? Isso. E aí, para quem que é CS, que trabalha com suporte, com implantação, com CX, que era a tua última experiência, sim, o que você pode dizer para essas pessoas que querem migrar para a área de produto que vem aí do mesmo background que o seu? Legal. Então, como vocês estão ali na linha de frente, vocês sabem muito do produto, porque vocês precisam saber do produto para passar a informação para o cliente, e vocês sabem muito do usuário, exatamente. São 3 coisas que uma carreira de produto precisa. A Mônica me corrige se eu estiver errada, mas experiência do usuário, o produto e o negócio, né? Então você tem que saber esses 3. E você, como CS, CX ou suporte, você sabe tudo do produto e você sabe tudo dos usuários, porque é o seu dia a dia ali com eles. Então, o que você foca naquilo que você ainda não sabe, né? Então, porque foca naquilo que você tem que aprender. Você não vai começar do zero. Confia, não vai começar do zero. Você sabe sobre jornadas, você sabe do que é melhor para o usuário e você sabe como fazer um produto bem feito. Então, é isso. Acho que E para quem acha que ainda não está pronto, o que você diria? Primeiro, tenta entender a sua motivação, né? Então, se você está feliz aonde você está, se não está, por que você não está feliz? Todos os sentimentos, eles são válidos, né? Então, para mim, foi a falta de alegria. E aí, quando eu percebi que eu tinha que me mudar, eu não estava pronta. A gente não nasce pronta. Ninguém acorda de manhã e fala assim, tô pronta para fazer
a mudança em 3, 2, 1, vai. Não, não é assim. Igual a gente falou nessa conversa, tudo foram erros e acertos. Então, se você não tá pronto ou pronta, vai mesmo assim. Vai, se joga, começa pequeno, mas dá o primeiro passo. Sim. O meu primeiro passo foi conversar com pessoas. Então, conversar... eu tenho uma prima que é PM. Opa, me passa o contato dessa prima. Eu liguei pra ela. Então, é isso que você vai descobrindo aos pouquinhos, né? Até que chega um momento que vem uma oportunidade. Então, por exemplo, apareceu a Mônica no meu feed do LinkedIn, que eu falei, agora é tudo ou nada. Que eu investi na minha carreira, né? Então, ocorreu uma seriedade ali. Então, antes pode ser que tava uma vontade. No campo das ideias, mas quando eu fechei com a Mônica, foi uma materialização, uma certeza. E para eu chegar nessa certeza, gente, não demorou muito tempo, meses, tá? E, assim, quem que você acha que deveria entrar no PMSC? Primeiro foco em carreira. Se você estiver focando na sua carreira, entre. Se você estiver com dúvidas, também conversa e vê se vale a pena, se faz sentido e entre. Se você quer crescer na sua carreira, eu estou muito tempo na mesma posição, como pleno ou como sênior, ou eu quero seja, entre também. Então, assim, todo mundo que a prioridade é carreira, entre. Porque você vai estar investindo na sua carreira. Legal. E quem você acha que definitivamente não deveria entrar? Nossa, Mônica. Se você não estiver pronto para as barreiras que vão aparecer. Porque não é fácil. Se não é fácil, tem várias... Essa mentoria, ela lida muito com o emocional também, o psicológico. Se você não estiver pronta para isso, não entre, porque vai ser difícil. Você vai ter gente que vai receber assim rapidinho, pode até ser. Não foi o meu caso. Então, os nãos que eu recebi, nossa, a minha vontade de jogar meu notebook pela janela, eu falei, chega de... Teve um dia, gente, que eu recebi uns 8 e-mails de 8 processos, tudo não. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não dá, eu vou desistir, não quero mais. E teve um momento que eu até pausei, né? Sim. Chegou um momento que eu falei, gente, não tá dando, eu preciso respirar. Então, se você tiver fraco, vou dizer, nem vem. É que mudança de carreira, como a gente tava falando, né? Não, é uma jornada, né? É um trajeto que precisa ser percorrido. E que nem você falou, né, a nossa carreira, ela é como um produto, eu falo isso, né, que a nossa carreira é como um produto. Então a gente vai testando as estratégias, testando as narrativas, testando o storytelling, vai avaliando o que vai dando certo e o que não vai. E como a Nath falou, para alguns pode ser mais rápido, mas para outros não. Então o passar pelas entrevistas também é uma fase de aprendizado, né, e estando ali com um acompanhamento e direcionamento, você vai entender o que deu certo, o que não deu, porque muitas tu recebeu provavelmente, não seguimos com você, seguimos com outro candidato, porque as empresas acabam não dando os feedbacks, né? Então, o acompanhamento é justamente para isso, para a gente conseguir dar esse feedback. Inclusive, até lembrei de um dado, juntando as minhas aplicações e depois quando eu entrei com a Mônica também, porque teve Job Hunter lá também, foram quase 400 vagas que eu me apliquei. 400. Sendo que teve um período que eu tive que cuidar da minha saúde e esse período que eu tive que pausar, mas foram muitas vagas. Agora eu não sei quantas entrevistas. Mas o que eu quero deixar também é que essa aplicação, a gente fala que ela é 20% do resultado.
Os 80% é isso que a gente fez, né? Caçar mesmo, ranquear essas vagas e conseguir achar uma vaga que realmente encaixe para o teu perfil, né? Que não é, você não tá ali disputando com todo mundo, né? Então, essas vagas também a gente entrega para os mentorados dentro do programa. Então, para encerrar aqui nosso papo, Nádia, você acredita que o PMC foi uma decisão estratégica para sua carreira? Sim, eu acredito, porque eu precisava investir na minha carreira e isso foi um investimento a longo prazo. Então, quando eu conheci a Mônica, eu não queria ali para o momento, é para o resto da vida, entende? Então, estrategicamente, eu precisava de algo que me impulsionasse a adquirir os meus objetivos. E meu objetivo é entrar numa empresa como PM e ascendê-la. Então, eu não quero agora sair tão cedo, chega de aplicar para vaga, mas foi uma decisão a longo prazo. Então, foi acertada, extremamente acertada. Quanto é que eu tô aqui, né? Senão vocês nem estariam me ouvindo. Maravilhosa. Obrigada, querida, pela tua presença aqui. Você realmente é um case de muito sucesso pra gente. Eu admiro muito a tua resiliência, tá? Porque realmente você tem resiliência. E parabéns pelo teu sucesso. Obrigada, Mônica. Ai, que bonitinho. Qual que é o momento do abraço? A gente já vai. Mas antes de a gente terminar aqui, então, pessoal, eu quero dizer pra vocês para novamente curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo para quem chegou até o final. E também eu quero dizer que na próxima segunda-feira, o presente que eu combinei aqui com vocês, na próxima segunda-feira, ao meio-dia, eu vou fazer uma sessão ao vivo para falar para vocês como migrar para a área de produto e chegar a salário de até 20 mil reais. Essa sessão não fica gravada e ela tem limite de participação. Ela tem acesso gratuito via o nosso grupo VIP. E ele está aqui no link do nosso comentário destacado. Então eu quero te ver lá para você ter um resultado assim como a Nádia. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada!